Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Tudo bem, irmãos? Hoje não estamos ao vivo, devo dizer logo desde o começo aqui, mas eu quero desejar desde já uma boa noite para todos. E hoje a gente vai finalmente terminar o nosso tema, né? E eu espero que você ainda lembre da pergunta, senão eu te lembro agora. Como será que pão e vinho podem mudar a nossa vida, né? E o quanto isso pode mudar, acrescento aqui. Hoje a gente termina esse tema, mas antes deixa eu te lembrar, que eu lembro todo dia, que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, e é um canal de edificação para os nossos irmãos, os membros da ILPN. Você que chegou aqui, não se sinta deslocado, pelo contrário, você é nosso convidado aqui para participar conosco, de terça a sexta, terça a quinta, 18 horas e 2 minutos no horário de Montreal, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Quando eu não falo ao vivo, eu fico mais disperso, minha cabeça vai viajando aqui, porque quando eu sei que vocês estão aí, eu fico mais focado, então peço perdão por isso, mas a gente continua. A gente está aqui para falar mais da mesma doutrina, das mesmas doutrinas, mais da mesma escritura, que é a escritura, que é a Bíblia, e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida, né? Então, finalmente, 18 horas e 2 minutos para a gente marcar o Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Quem assiste o programa ao vivo, está logado, participa do chat de terça a sexta, quando estamos aqui, ganha um boa noite personalizado. Hoje será impossível, mas eu quero desde já deixar um abraço a você que chegou na hora aqui, participando do programa. Que Deus te abençoe muito, tá bom? Receba desde já o nosso abraço. E no final tem outro abraço para quem chegou depois. Então, fazem 26 graus aqui em Montreal, refrescou um pouquinho, né? E que Deus abençoe vocês. Bom, finalmente a gente chega ao último episódio dessa nossa série chamada Panis e Vinum, pão e vinho, né? Só a brincadeirinha com latim. E até aqui nós vimos que Deus tem um plano maior do que o nosso, né? E a multidão buscava um rei local, Jesus era digno de reinar não só sobre a nossa vida, mas sobre todas as coisas. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, né? E não se submetendo ao nosso plano, ele expande o nosso plano, apresentando-se na Escritura como Salvador. E nós vimos também que a multidão estava indo atrás dele, que eu chamei de igreja cheia, não porque ele era quem era, mas porque ele fazia sinais e, sobretudo, porque ele tinha oferecido pão de graça, né? Então até aqui nós chegamos, fazendo algumas exortações aqui, aprendendo um pouco sobre a história também. Mas hoje a gente vai ouvir do próprio Jesus como é que nós podemos trabalhar pelo pão que não perece, né? Pelo pão que não estraga. E a resposta pode ser que te surpreenda, né? A pergunta que os seguidores de Jesus fizeram, não necessariamente não eram os discípulos, né? Mas aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, continua ecoando desde o programa passado, né? Que faremos para realizar as obras de Deus? Então eles percebem que Jesus está falando de algo transcendente, algo maior, né? Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que tem duração eterna. Então, o que precisamos fazer, numa linguagem mais nossa, para ser salvos, né? O que precisamos fazer para sermos salvos, num português melhor. E aqui o que a gente está acostumado a pensar é que para nós sermos salvos, nós precisamos agradar a Deus de uma maneira tal, até que Ele fique satisfeito com a gente, e como prêmio dessa sua satisfação dele, da nossa dedicação, Ele vai nos levar para o céu. Essa é a ideia que perdura, né? Então seria uma salvação baseada nestas obras que podemos fazer para alcançar o favor de Deus. Mas o que eu quero te dizer é um pouco mais difícil, ao mesmo tempo confortante, num certo sentido. Porque a Bíblia nos diz que quando nós pecamos, basta um único pecado, já se torna impossível que a gente consiga agradar a Deus através das nossas obras. Pelo menos agradar a Deus ao ponto de sermos salvos pelas nossas obras, pelas nossas próprias forças, né? Então, nós operamos a nossa salvação, nós trabalhamos, isso é um tipo de obra, a partir do dom da salvação, mas não conseguimos trabalhar para sermos salvos. É uma sutil diferença que faz que tem de muita relevância para a nossa doutrina da salvação. Então, voltando lá para a pergunta da multidão, que faremos para realizar as obras de Deus, Jesus dá uma resposta clara, mas surpreendente, pelo menos na minha opinião. Jesus vai dizer no versículo 29 do capítulo 6 de João, que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Então, eu vou ler de novo.
o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus responde dizendo que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nessa resposta, porque Jesus ele constrói a resposta dele em um aspecto que precisa ser levado em consideração. Ele não diz a obra que vocês fazem é essa, mas ele diz a obra que Deus faz é esta, que vocês creiam naquele que o próprio Deus enviou, que seria o próprio Jesus. Então, caso você ainda não tenha entendido, né, eu vou tentar explicar a mesma coisa de outro jeito. Eles perguntaram, o que nós precisamos fazer para ganhar a vida eterna, na nossa linguagem, né? E Jesus diz que quem faz essa obra não somos nós, é Deus. Então, o crer é uma consequência de uma obra que o próprio Pai realiza nos nossos corações. Isso quer dizer que a salvação é um presente que Deus concede àqueles que creem em Jesus Cristo. Isso não quer dizer que é um prêmio para quem se comportou direitinho. Não é Papai Noel, né? Isso quer dizer que Deus faz um favor para a gente, que é a capacidade de crermos e a partir deste dom da fé que chamamos, uma fé para a salvação, Jesus dá a condição aos pecadores de se arrependerem e crerem que Jesus Cristo é o seu Filho. Então, colocamos, a partir do dom de Deus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. A fé de que Jesus Cristo pode nos salvar. Se você quiser considerar que esta fé é um tipo de obra, como alguns fazem, não é problema, desde que você entenda que você só pôde realizar esta obra porque algo imerecido foi feito, que foi o dom de Deus, né, que você não realizou. Então, a salvação vem do Senhor para nós. Somente Deus pode nos dar a salvação. Isso quer dizer que não somos nós que conquistamos o coração de Deus com os nossos acertos. Isso seria impossível por causa do nosso pecado. Mas, ao contrário, é Deus quem conquista os nossos corações para que o amemos. E só a partir daí nós vamos conseguir converter a nossa vida e passar a acertar o alvo, né? Lembrando que pecado quer dizer, em uma das suas acepções, errar o alvo. E é nessa hora que a nossa confiança nas palavras que Jesus está dizendo ela é testada. O que a gente quer saber é o seguinte, como é que a gente pode ter certeza de que basta crer em Jesus para ser salvo? Eu imagino que se você é como eu, você gostaria de uma prova, né? Um sinal, alguma coisa que acontecesse. E o povo da Bíblia também é assim, ele também queria um sinal. E aí eles voltam, depois de Jesus ter feito essa declaração, eles voltam para Jesus e perguntam, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer, né? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. Então havia alguma confusão ainda com aquela ideia do maná, que o maná era uma semente, né, que descia pela manhã, era um milagre, e ela era usada, depois de macerada lá e produzida, ela virava uma espécie de farinha, ela ia ser feito um pão dela, era um pão sobrenatural, um pão que desceu do céu também, em forma de grãos brancos, né? E caía todas as manhãs e alimentava os israelitas. Ele não durava de um dia para outro, a não ser na sexta-feira, né? De sexta para sábado, para que o povo não precisasse trabalhar e pudesse descansar e adorar o Senhor. Isso durou durante todo o tempo da peregrinação lá no deserto. Então esse pão que desceu do céu, que eles estão alegando ali ser o sinal que Moisés fez, alimentou o povo durante 40 anos. É como se eles estivessem dizendo para Jesus assim, ó, você só está falando aí. Mas Moisés, que libertou o povo, quem a gente já acredita, ele apresentou um sinal que durou 40 anos. Ele orou e Deus passou a mandar maná do céu. Qual é o milagre que você vai fazer, Jesus? É mais ou menos assim. Então Jesus mostra que não foi, ou melhor, Jesus mostra que foi Deus e não Moisés quem fez o milagre. E voltando ao que nós estamos vendo, a salvação é algo que Deus faz em nós, apesar de se processar em nós. No versículo 32, Jesus fala, em verdade, eu lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o pão do céu é meu Pai. Então Jesus corrige aquela visão de que o poder estava em Moisés, mas ele vai fazer, é a vontade de Deus que realiza essas coisas. Moisés foi um instrumento. Então, lembram que a obra da vida eterna é Deus quem faz em nós, como acabei de afirmar, como entendemos o texto bíblico? Então Jesus acrescenta uma outra informação aqui para aquele povo que era curioso, como a gente, né? Que sinal o Senhor apresenta? Jesus vai acrescentar dizendo que o verdadeiro pão do céu, o pão de Deus, é o que desce e dá vida ao mundo.
Então ele traz mais informação. E eu admito que é muita informação, sobretudo se a gente juntar terça, quarta e quinta. Então, num resumão, Jesus realizou a multiplicação dos pães comuns e o povo foi atrás dele por causa disso. Depois o que aconteceu? Ele disse que o pão comum estraga, mas que é um tipo de pão que nunca estraga, que nós estamos aqui entendendo como a vida eterna, a vida com Deus eternamente. A boa vida com Deus, né? Porque vida eterna tem para todo mundo, só que uns no inferno, outros com Jesus. Então, em terceiro lugar, ele falou que esse pão que estraga, desce do céu. Esse pão que não estraga, melhor, desce do céu. É a obra que Deus faz para que a gente creia. Esse pão que desceu do céu dá vida ao mundo. É o próprio Senhor Jesus que é o pão do céu. Então, Deus envia Jesus e nos dá a capacidade de crer nele. É mais ou menos isso que está acontecendo. E é lógico que quando o povo entende isso, ainda que de uma maneira não tão elaborada quanto a nossa aqui, o povo fala assim, tem um pão que desceu do céu, é Deus que dá e tudo mais, então, Senhor, diz no versículo 34, dá-nos sempre desse pão. É uma conclusão lógica, né? É lógico que o povo quer esse pão. Se eles queriam um pão que estraga, imagina o pão que é Deus quem dá, que desceu do céu. E eu imagino que se Jesus te dissesse, né, que há um pão que dá a vida eterna, você também comeria desse pão. E você pode pensar assim, quem é que não ia comer, né? Mas que pão é esse, afinal de contas? A resposta de Jesus é muito clara. Ele deixa mais claro ainda, para que você não tenha dúvida de que eu não estou elucubrando. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. E aí eu te pergunto, mais uma vez, se Jesus é o pão da vida, sabendo que esse pão dá vida eterna, você gostaria de experimentar esse pão e nunca mais ter fome? Fome na sua alma, já que é um pão espiritual, né? E eu volto ali ao meu argumento anterior, que a resposta deveria ser óbvia, todo mundo deveria dizer sim, mas infelizmente não é isso que acontece e nem aconteceu com aquele povo. Alguns de nós, e também naquele povo, mesmo ouvindo as palavras de Jesus, irão recusar o pão que veio do céu e continuarão com fome e sede eternas. Alguns de nós só quererão o pão, esse pão que nós conhecemos que fica duro e mofa, né? Fica com bolor, né? Então foi isso que aconteceu também com aquele povo. O versículo 35 nos diz que Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Então essa confusão acontece exatamente porque é necessário que Deus trabalhe no nosso coração para que sejamos convencidos pela nossa razão, inclusive, de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E graças a Deus porque nós aqui que somos crentes, a maioria de nós pelo menos, cremos, né? Cremos e continuaremos crendo, e muitos outros crerão, inclusive uma das finalidades desse programa também é falar àqueles que chegam aqui, que ainda não são crentes. Então eu quero te dar uma boa notícia, que se você tem acompanhado essa série ou outras séries, ou tem ouvido outros pregadores, e tem ouvido Deus falar ao seu coração, esta pode ser uma ação de Deus em relação à sua vida, para te dar este pão eterno, né? Este pão que não perece, a vida eterna, que é o próprio crer em Jesus. Então Deus faz essa obra no nosso coração. E a maioria de nós aqui também, que são assíduos aqui no programa, também participam dessa bênção. Então, esses são aqueles que se alimentam do pão que desceu do céu, né? Os crentes, aqueles que são alcançados por essa obra que Deus faz e nos dá a capacidade de crer. Então, a primeira parte da nossa resposta, né, a pergunta era, como é que pão e vinho podem mudar a nossa vida? A primeira parte da resposta é, se você crer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, eu garanto a você que a sua vida mudará para sempre. Eu e todos os crentes da história estão dizendo para você, a sua vida vai mudar para sempre, e é sempre mesmo, para além da morte, inclusive. É vida eterna que nós estamos falando. Em outras palavras, aqueles que creem em Cristo receberão, aqueles que ainda crerão, receberão também a vida eterna. Mas, se eu parar a resposta aqui, ela fica incompleta. Pois como seria possível que Deus... Como é possível que Deus perdoe os nossos pecados? Ele fingiria simplesmente que não aconteceu nada? Será que só crer em Jesus
resolve o problema? Ou será que Deus ainda mostrou para a gente que existe um processo acoplado a esse que completa essa obra para que Deus não seja acusado de injusto? A pessoa só foi lá, se arrependeu e foi salvo no final. Não, tem um preço alto que foi pago aí, e é aqui que entra a história do vinho, né? Então, para Deus mostrar que ele é um juiz justo, que pune os pecadores, mesmo aqueles que ele salvará, é que entra o vinho que representa o sangue de Cristo. E de que maneira isso acontece? Numa versão muito resumida aqui. Na noite em que foi traído, diz o texto bíblico, Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então o vinho que nós rememoramos ali na ceia, ele não é só um detalhe litúrgico, ele é um sacramento, ele representa um sacramento ali. E ele representa o sangue de Cristo derramado na cruz para a nossa salvação. Então, se você lembra, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o sangue dos sacrifícios dos animais cobria o pecado do ofensor, do pecador, por um tempo. Então, você pecava de novo, tinha que levar outro animal, fazer outro sacrifício, e assim a vida ia sendo levada. Deus ia ali, de alguma maneira, aumentando, né? Aquele sacrifício representava o arrependimento do dono do animal e também a aliança era feita através de um sangue, mas era uma aliança temporária. Então os novos pecados eram cometidos e um novo cordeiro, um novo animal tinha que ser sacrificado. Jesus, ele vem de maneira final representar este último, o mais importante, o sacrifício derradeiro. Ele, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, faz o que o sangue de nenhum animal podia ter feito. O sangue de Jesus e seus filhos nos purifica de todo pecado, diz lá a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7. Então isso quer dizer, irmãos, que o sangue de Cristo, Cristo enviado como Cordeiro, ele realiza de maneira eficaz esta nova, ele consolida esta nova aliança através do seu sangue. Então, uma vez que a gente bebe do cálice da nova aliança, né, que a gente experimenta esse cálice, que representa o sacrifício de Cristo no nosso lugar, é como se os nossos pecados fossem lançados sobre Cristo, e aí Cristo paga pelos nossos pecados. Ele se coloca no local da sentença de morte em nosso lugar. Quando a gente faz isso, através da ceia, inclusive, a gente está dizendo para o mundo: o meu perdão não veio da minha capacidade de agradar a Deus, não veio das minhas obras. O meu perdão veio porque Deus condenou os meus pecados no seu próprio Filho. E que amor é esse? Enviar o Filho para morrer por alguém que não merecia, né? Então, o sangue derramado de Cristo estabeleceu, essa nova aliança é estabelecida, melhor dizendo, neste sangue derramado de Cristo. É uma aliança que está baseada no sangue de Jesus. E por isso, quem come do pão que desceu do céu, que é o próprio Cristo, e bebe do vinho da nova aliança, né, do vinho da nova aliança, do cálice da nova aliança, baseado no sangue de Cristo, que é o sangue do próprio Cristo, terá a sua vida transformada para sempre. E é dessa maneira que o pão que desceu do céu e o vinho, né, representando o sangue de Cristo, mudarão a sua vida e a minha vida eternamente. E até lá, né, até a vinda de Jesus, nós aguardaremos com fé no poder deste sangue, né? Com a certeza de que Cristo selou esse pacto, essa nova aliança, de uma vez por todas, sem que seja necessário um novo sacrifício. Cristo conquistou para nós, sem que merecêssemos, a nossa reconciliação com Deus Pai. E se você ainda tem alguma dúvida no seu coração, eu queria encerrar este programa e este tema com as palavras do próprio Cristo, quando fala no contexto, no segmento do que lemos, ele vai dar essa certeza a todos. Todo aquele que o Pai me dá, lembrando que a obra é de Deus, para que creiamos, esse virá a mim. Aí vem a nossa parte, que é crer. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E olha aqui a alegria, com que alegria você deve ouvir isso. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que as palavras de Jesus possam calar fundo no seu coração e que você possa crer no poder do seu sangue,
que você possa comer do pão que desceu do céu, que dessa maneira o pão que desceu do céu e o vinho que representa o sangue de Cristo mudem a sua vida por toda a eternidade. Eu estou nessa fé, espero que você também. Amém? E assim a gente encerra mais uma semana naquilo que eu acertei, glória a Deus, naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. E até semana que vem, se Deus assim permitir, para a próxima terça-feira, com mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo. E a você que chegou até aqui, receba um abraço apertado aí da nossa igreja. Que Deus te abençoe. À bientôt, à la prochaine. Au revoir. Até mais. Paz, irmãos.